Fala jovens, Thiago Silva aqui da ONCI e hoje eu estou passando para falar sobre Dockerfile. Então no último vídeo a gente viu como criar uma imagem personalizada ali, você iniciando um container, entrando no container, rodando comandos e depois dando um Docker commit, né, para poder gerar uma nova imagem. Só que dessa vez a gente vai falar sobre a forma mais tradicional para você fazer isso. Geralmente da primeira vez na sua aplicação você realmente vai precisar dar uma explorada nela, rodar comandos ali dentro da imagem, dentro do container, perdão, mas depois acaba ficando uma coisa mais monótona, né? Por exemplo, se você tem vários microserviços, ou se você já fez isso várias vezes, você quase sempre vai saber o que vai ter que fazer. Então, o Dockerfile, ele nada mais é do que um arquivo de texto. Então, vamos até criar esse cara aqui. Ele é somente, tá, um arquivo de texto, Dockerfile, em que você vai escrever aqui como um script. Basicamente isso, você vai dar comandos aqui do que é que a sua imagem ela vai executar em tempo de compilação. Então, para ficar mais claro o que acontece dentro de um Dockerfile, eu tenho aqui esse exemplo, né? Se você viu o último vídeo, você deve lembrar desse exemplo aqui. Se você não viu, eu vou deixar o link aí na descrição. Só que dessa vez eu botei um TypeScript aqui só para ter mais passos aqui durante a compilação dele. E, bom, a gente vai precisar de uma imagem do Node, né? Da última vez eu coloquei só Node lá, então ele ia pegar por definição a Latex, né, a versão mais nova, mas dessa vez eu quero deixar uma versão ali incrustada no meu código, né? Eu quero usar o Node 18, sei lá, porque eu testei no 18, é no 18 que está funcionando, eu não posso ficar também no Latex, né, toda hora atualizando. Então, já tinha até pesquisado aqui. Eu vou pegar essa versão aqui, ó, Node 18 Slim. Esse Slim que tem aqui é simplesmente o Debian, tá? Só que numa versão bem minificada. O mínimo de treco possível ali para fazer o Node funcionar. Você pode pensar dessa forma. Tem várias versões do Debian, né? Tem essas versões aqui que são as versões completas do Debian. Tem a Alpine, eu acredito que você também encontra o Ubuntu por aqui perdido. Então tem vários sabores aqui do Node para você escolher. Esse Slim é o que geralmente eu gosto de usar, o Slim, o LTS. E o Alpine também é muito bom porque ele é bem levezinho. Quando você vê essas tags desse jeito, 18, Bussive Slim, vírgula, 18 Slim, vírgula, isso quer dizer que qualquer uma dessas tags que você colocar vai resultar exatamente na mesma imagem, tá? Todas elas aqui são variantes da mesma imagem. Variantes da mesma imagem, variantes da mesma imagem, tá? Então geralmente eu pego a versão menor, né? Então 18-Slim. Lembrando, tá? Aqui, ó, é uma versão bem específica. Se você observar, é 18.11. Se eles lançarem 18.12 e eu estiver usando essa aqui, 18 Slim, vai acabar que eu vou estar utilizando a 18.12 depois. É um problema para mim? Não. Então não vou me preocupar com isso. Eu vou usar a 18 Slim mesmo, normal, tá? Como é que a gente diz aqui qual é a imagem que a gente quer usar nesse container? Então você pode usar a diretiva from, e aí você vai colocar o nome do repositório, 2 pontos, e o nome da tag, Slim, pronto. Depois, nas próximas linhas, você vai dizer quais são os comandos que você precisa que sejam executados para fazer o teu código funcionar. Por exemplo, sei lá, talvez você queira instalar algum pacote aqui dentro. Então você teria que chamar o apt update and apt install alguma coisa. Você pode fazer isso aqui também. Essa diretiva run, ela executa um comando como se você estivesse dentro do shell mesmo. Imagina que você rodou o container e deu lá um docker exec, pronto. Qualquer coisa que você colocar aqui no run, ele vai executar dessa forma. E para fazer aqui funcionar, eu vou precisar do código, né? Então o código está todo aqui. Eu posso dar simplesmente um copy. Então, quando eu quero copiar algo,
da minha máquina para a nova imagem que eu estou compilando, eu posso chamar essa diretiva aqui. E o legal é que ela trabalha com o conceito de contexto, né? O que seria o contexto? O contexto é a pasta de trabalho, pensa assim, tá? Contexto é a pasta de trabalho. Então, na minha máquina, eu vou setar qual é o contexto que eu estou trabalhando. No caso, o contexto que eu estou trabalhando é essa pasta aqui, Node API. Então, se eu boto um ponto aqui, por exemplo, ele vai copiar tudo que tiver dentro do meu contexto, tudo que tiver dentro de Node API. Para onde? Para pasta dentro do container que eu quiser. Para eu dizer onde é que eu quero copiar as coisas, onde é que eu quero executar os comandos dentro do container, tem uma diretiva que é muito útil chamada workdir. Vou botar aqui /app. Seria mais ou menos como eu fazer isso, ó. Run mkdir -p e aí dá um app e depois eu entrar já nesse app. Então esse workdir ele já faz isso, ele vai, se não existir, ele vai criar a pasta /app e logo em seguida ele entra na pasta que ele criar. É muito útil esse comando. Então se eu coloco um copy ponto, quer dizer que ele vai pegar daqui, né, do meu contexto na minha máquina, no Node API, e vai copiar para a minha pasta de trabalho dentro da imagem que eu estou criando, ou seja, /app. Então ele vai copiar todos os arquivos de um lugar para o outro. Depois disso eu preciso instalar as minhas dependências, né? Então eu vou rodar um yarn para instalar todas as minhas dependências. E por fim eu vou dar um yarn build. Esse yarn build ele é o que eu preciso para poder compilar, transpilar na verdade, né, do TypeScript para o JavaScript. Se observar aqui os scripts que eu tenho é build, start e dev. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse cara, mas aqui é para eu transpilar de TypeScript para JavaScript e depois, quando eu tiver transpilado, já poder executar a API em si. Quando eu termino tudo, existe um carinha aqui chamado cmd, command. Esse command ele se difere do run de um motivo, de um jeito bem simples. O run ele é executado em tempo de compilação. Então, enquanto ele está compilando, ele vai compilar de cima para baixo, tá? Então ele vai executar o workdir primeiro, depois esse run, depois esse copy. Então ele vai executando cada um desses caras aqui. O cmd não, ele não executa o cmd agora. Esse cmd ele funciona como se fosse um entry point, vamos dizer assim. Quando eu executar, ou seja, em tempo de execução, vai ser esse comando aqui que o container ele vai executar como processo principal. Então eu posso colocar aqui um yarn start. É sempre legal você colocar nesse jeito aqui, ó. Nesse padrãozinho aqui, tá? Percebe que aqui eu escrevi assim, yarn build, mas aqui você tenha o hábito de escrever dessa forma, não fica muito mais fácil quando você já está acostumado a escrever desse jeito, tá? Nem sempre vai funcionar também se você escrever assim, dependendo da imagem que você esteja usando, tá? Nem sempre vai funcionar. Então, se acostuma a escrever desse jeito, tá? Colocando como um array e separando todos os parâmetros que vão nela, desse jeitinho que está aqui. E usando sempre aspas duplas, tá? Se você usar aspas simples não vai funcionar, mas daí a escrita é essa mesmo. Se você nunca viu esse tipo de escrita, talvez você ache um pouco estranho, mas é o padrão que você vai estar encontrando aqui para o comando cmd, tá? Bom, acho que a gente já consegue testar aqui, né? Como é que a gente faz para testar isso? A gente vai dar um docker build, comando build, vai apontar uma tag, você pode usar a flag toda ou você pode usar só um tracinho T e dizer, por exemplo, one.ci teste 1 versão 1.0.0. E aí agora você vai dizer qual é o contexto que você quer trabalhar. Essa é uma coisa legal porque nem sempre o Dockerfile precisa estar dentro do contexto, né? Ele pode estar em qualquer outro lugar.
Aí, se ele tivesse em outro lugar, você botaria um ponto F, um tracinho F e o caminho até o Dockerfile. Como o Dockerfile está dentro do contexto, tudo que você precisa dizer é onde está o contexto. Você pode botar o caminho completo, /home, /Thiago, ou você pode só botar um ponto, como o meu terminal está aberto dentro de Node API, que é justamente onde é o meu contexto. Se eu der um Enter, vai também. Aí agora ele está passando, vê, por todas as etapas, né? Ele deu um apt update, agora ele está rodando Yarn para poder instalar as dependências. E se isso aqui funcionou, né, quer dizer que ele conseguiu copiar todos os arquivos, né? Todos esses arquivos que estavam aqui, ele conseguiu copiar para lá, para o contexto. Esse aqui é o momento que ele está exportando a imagem. Pronto. Ao que tudo indica, tudo deu certo. Vamos fazer um teste aqui. Vou pegar essa imagem que eu acabei de criar, dar um run, rm, que eu não me interesso por ela depois, vou dar um nzt e vamos executar esse cara aqui. Bom, a API funciona. Vou expor a porta dela aqui para a gente conseguir testar melhor. Pronto, agora a porta 3000 está exposta. Vamos testar aqui. Localhost 3000. Pronto, tá aí. Hello user. Então tá retornando pra gente bonitinho. Mas aí a gente tem uma questão aqui que é o seguinte, né? Para produção isso aqui é beleza, porque tá estático, né? Ele já está transpilado, o código está funcionando legal para produção. Mas para eu desenvolver tá muito ruim isso, né? Porque tipo, eu tô botando aqui um hello user. Mas se eu quisesse passar isso aqui como param, por exemplo, hello, e aí passar dessa forma aqui, params.user, pronto, dessa forma aqui. Então, eu poderia querer botar o nome do usuário aqui, né? O nome de quem fez a requisição, mas para isso eu ia ter que recompilar a imagem de novo, né? Porque o código ele foi literalmente copiado para dentro do container. Então assim, para produção tá ótimo, mas para desenvolvimento tá muito ruim. A gente não vai conseguir desenvolver assim de forma prática. Então o que a gente poderia fazer? Talvez você pudesse pensar em ter um outro Dockerfile só para desenvolvimento. Mas o Dockerfile ele tem uma coisa bem legal que é o multistep. O multistep ele serve justamente para quando você quer ter vários estágios diferentes, né? Multistage na verdade. Você quer ter vários estágios diferentes para poder gerar uma imagem. Por exemplo, tem um estágio de dev, um estágio de homologo, um estágio de prod. E aí cada estágio às vezes tem algumas particularidades diferentes. Então como é que a gente pode usar esse artifício aqui? Então aqui tem uma diretiva from e aqui eu posso dar um apelido para esse from. Por exemplo, posso chamar esse from de base. Por que base? É um nome qualquer que eu estou dando. Geralmente a gente usa base porque esses primeiros comandos vão ser usados em todas as versões. Quais são os comandos que vão ser usados em todas as versões? Workdir, apt update, né, caso tivesse alguma coisa. Aí agora esse yarn build, eu vou até juntar assim, o yarn build, o copy todo só vai ser usado em prod. Então eu posso fazer assim, ó, from base as prod. Então se eu estiver no estágio de prod, aí eu vou rodar esses comandos aqui. Agora, se eu estiver no estágio de dev, vai ser um pouco diferente. Se eu estiver no estágio de dev, vamos copiar, pegar aqui. No estágio de dev, o que eu vou fazer é simplesmente dar um cmd yarn dev. Acredito que é assim que está no package. Isso. Yarn dev. E aí? O que a gente poderia fazer aqui mais, né? A questão toda nossa aqui seria o Node Modules.
Porque se eu rodar esse container aqui, o Node Modules, ele deve ser criado aqui dentro. Eu tenho duas opções. A primeira opção seria copiar esses caras para cá e deixar o src como pasta montada. Vamos fazer dessa forma. É uma opção, né? Então a gente pode dar um copy aqui. A gente pode copiar o package. Para dentro do container. E também a gente pode copiar o tsconfig.json. É uma opção. A gente copia esses dois. Vai dar o yarn. Vou deixar até juntinho aqui esses três comandos, né? Porque eles são correlatos. E aqui eu rodo como estágio de dev. Vamos fazer o teste. Primeiramente eu vou rodar ele como prod, né? Que ele não deve mudar nada. Então aqui eu vou só mudar a tag para prod, só para ficar claro. E vou colocar o target, né? O alvo dele vai ser prod. Show de bola, terminou aqui. E eu vou executar de novo, já vou botar a tag prod e a ideia é que funcione igual, né? Do mesmo jeito que tinha funcionado antes. Aqui vai dizer que não vai encontrar porque eu já tinha mudado aqui. Thiago. Beleza, hello Thiago. Show de bola. Então tá funcionando aqui do jeito que deveria. E se eu fizer qualquer alteração aqui, ele continua não pegando. Não vai alterar em nada. Agora vamos para dev. Build. Agora eu vou mudar o alvo para dev. Colocar a tag da imagem dev também. Compilou. E agora eu vou dar um run. Mas tem uma ressalva aqui nesse dev. Perceba que nesse eu não copiei uma pasta no dev, né? Eu não copiei uma pasta chamada src. A ideia é que a pasta src aqui ela seja montada. Então vamos montar esse volume aqui, né? -v. Vou pegar aqui o pwd, né? Da pasta que eu estou trabalhando, src. E ele vai para dentro de app/src. Iniciou. Vamos ver se vai estar funcionando. Tá funcionando, beleza. Tava sendo vírgula. Eu vou botar assim change zone. Vou tentar de novo. E aqui agora ele já reiniciou, né? Já pegou todas as alterações. Então essa é uma forma de fazer. É uma forma bem sucinta, né, da gente conseguir fazer isso. A gente copiou aqui os arquivos que estavam na pasta no nível mais alto diretamente, né, no nível mais alto diretamente, e depois só monta a pasta src. Problemas: se a gente muda o tsconfig ou se a gente muda o package por algum motivo, digamos, eu instalei aqui uma nova dependência, mudei a versão de uma dependência, ou mudei aqui alguma configuração no meu tsconfig. Se eu fizer isso, aí eu tenho que recompilar. Bom, pode ser que valha a pena, né? Até porque é uma coisa que vai acontecer muito pontualmente, né? Uma vez ou outra ali mudar algo assim. Uma outra sugestão também seria tirar esse cara daqui e criar um scriptzinho. Como seria isso? Você pode ter aqui um script chamado dev entryPoint.sh, por exemplo. Vamos criar um script aqui bem simples. bin sh. O que esse nosso script vai fazer? Duas coisas: yarn dev. Só isso. Então vai fazer isso. Aí eu tiro esses carinhos daqui. Tiro esse yarn daqui. Agora o yarn só vai rodar em prod.
E em vez de eu chamar aqui o cmd yarn dev, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar entry point bash e dev entry point ponto sh. Vamos ver se isso funciona. New build. Na verdade faltou copiar, né, o entry point. Papai. Aí não ia funcionar sem copiar ele. Copiar o entry point para cá. E agora, em vez de eu montar só a pasta src, eu vou montar tudo. Percebe que agora, toda vez que eu iniciar o container, ele vai rodar o yarn primeiro e depois que ele vai dar o yarn dev. Deixa eu ver se eu coloquei yarn dev. Ele vai rodar o yarn dev. Isso é bacana porque se você fizer qualquer alteração nesses arquivos que estão no nível mais alto, essas alterações elas vão refletir imediatamente também. E também assim, se você não faz nenhuma alteração, a inicialização do container não é tão lenta assim. Vamos fazer aqui um teste, vou dar um outro run. Ele vai checar as dependências, ver que está tudo instalado e iniciar também do mesmo jeito, né? É uma segunda opção, você também pode fazer isso. E talvez você ache interessante que aqui eu usei entry point e aqui eu usei cmd. Aparentemente deu no mesmo, né? Ele rodou o binário, né? O binário é o bash. E o parâmetro é o nome do script. Aqui ele chama o binário, que é o yarn, e aqui é o parâmetro, que é o comando. A mesma coisa, né? Só tem uma diferença. Pra gente aqui não tem, tá? Eu só fiz assim de propósito para poder você ver outra possibilidade. Mas qual seria a diferença? Isso aqui é um script bash, né? Em outras palavras, talvez eu queira usar um parâmetro aqui dentro. Em script bash é bem comum eu fazer, por exemplo, isso aqui. Vamos fazer um teste. Eu vou chamar um parâmetro aqui nesse cara, yarn, e aqui eu vou passar esse carinha aqui como parâmetro. Então, quando eu for compilar, vamos compilar esse cara de novo. Aí aqui quando eu for executar, eu vou chamar o dev aqui. Beleza? Só que agora eu vou chamar, sei lá, start. Ó, agora ele não foi, porque ele não achou o arquivo aqui. O que aconteceu aqui? Ele pegou esse parâmetro que eu passei aqui, depois de chamar o run, eu passei um parâmetro e ele jogou aqui, ó, passou para cá, passou adiante. O entry point faz isso. Agora eu vou trocar o entry point e vou botar o cmd no lugar. Vamos compilar de novo esse cara. Docker build. Beleza. Agora eu vou dar um run. Start. Ele não fez nada. Dev. Ele não fez nada. Por quê? Porque o cmd ele não vai passar adiante os comandos que eu colocar no Docker Run. É isso aqui, ele vai executar isso aqui e morreu aqui. Tá. Já o entry point, ele vai pegar, além desses comandos, ele me dá a possibilidade de eu poder passar comandos poder passar mais parâmetros, na verdade, aqui, e aí ele vai anexar nesse array. Então imagina que quando eu chamei aqui o tracinho dev, imagina que ele colocou mais um dev aqui, ó, mais um parâmetro aqui, tá? Essa seria a diferença entre o entry point e o cmd. O cmd executa exatamente o que está aqui, e o entry point eu posso ou não, tá, passar parâmetros ali adiante
Bom, é uma diferença, tá? E por que pra gente não faria diferença ali? Porque aqui eu não estava usando parâmetro, né? Se você não usa parâmetro, não faz diferença nenhuma usar entre o entry point ou o CMD. Mas é bom você saber que existem essas possibilidades. Aqui, dentro do Dockerfile, você pode usar muitas outras coisas. Por exemplo, você quer deixar sempre o container, claro que não é só isso aqui que você precisa fazer para esse exemplo que eu vou dizer, mas se você quiser já deixar uma variável de ambiente dizendo que o locale é igual a ptbr, você pode deixar esse locale aqui, na verdade seria você pode usar language, né? Seria language tbr, e aí ele vai, toda vez que iniciar o container, ele já inicia com essa variável de ambiente aqui. Inclusive você pode usar essa variável de ambiente aqui dentro. Você pode passar um parâmetro, às vezes você quer passar algo, se você quer baixar alguma coisa do GitHub, exige um token, então você pode passar o arg e aí GitHub token, e aqui você pode usar ele aqui dentro, tá? Não armazena nada, não armazena segredos na imagem final, tá? Não é legal você fazer isso, porque qualquer pessoa que acessa a imagem final vai ver os teus segredos. Se você tiver uma situação dessa que você vai precisar do token, é só em tempo de compilação, mas não armazena aqui porque não é uma boa prática. Do mesmo jeito, essas variáveis de ambiente, você não vai botar aqui, por exemplo, uma senha de um banco de dados. Isso tem que ser injetado em tempo de execução, se for o caso, tá? Então são possibilidades que você tem. E aí aqui ele tem uma ótima documentação que vai abranger bem todos esses pontos e muito mais, tá? Então aqui é o mínimo que você precisa saber, e com isso aqui você já consegue sair usando containers aí nas suas aplicações, beleza? Olha, no próximo vídeo eu vou falar sobre orquestração, não, coreografia de containers. A gente vai criar vários containers ali utilizando Docker Compose, vai ser bem bacana também, tá bom? Depois a gente vai falar sobre networkings e, por fim, a gente consegue fechar esse ciclo do que é necessário com mais alguns comandos básicos, e aí a gente já consegue entrar no Kubernetes, beleza? Valeu!